tarde. Então aqui quem fala é a Sandra Amaral. E aqui na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas, a live às 18h15. E o trabalho é de dependência química, alcoólica, de jogos, de comida, qualquer tipo de dependência. A gente vai seguir os mesmos princípios, nós vamos estar trabalhando os mesmos princípios dos 12 passos de Bill, que foi o criador dos Alcoólicos Anônimos, e esses 12 passos se estendeu ao longo dos anos para as outras irmandades. O que é uma irmandade? A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, a Irmandade de Narcóticos Anônimos, dos comedores compulsivos, dos devedores anônimos. Hoje nós temos vícios de tudo que se pode imaginar, jogos, né? Então tudo fala de um problema básico, que é a dependência, que é a fuga da realidade. Então esse trabalho aqui começa às 17h30 com a conversa terapêutica. Venha participar, 18h15 live, e às 19h o passe de desobsessão e as consultas de florais de Bach, com a medicação sendo ofertada pela própria casa. São todos convidados. Só que quando a gente fala de vício, a gente acha que é o vício do alcoólico, é o vício do drogadicto. Mas, gente, nós ficaríamos espantados de ver como nós temos pequenos vícios não olhados, não tratados e nunca curados. Se a gente pensar, tirando esses vícios mais fortes, né, como álcool, drogas, jogos, a gente vai percebendo que tudo que a gente faz de errado, de ruim, de negativo, e a gente sabe que é errado, ruim, negativo, porque Kardec pergunta aos espíritos: escuta, vocês ficam aí falando de lei de Deus, de lei natural, de lei da natureza, mas onde está escrita essa lei? E os espíritos evoluídos responderam para Kardec: na consciência do homem. Então, mesmo aquele que está fazendo as coisas mais terríveis com a humanidade, enganando, envenenando, mentindo, roubando, ele, dentro dele, está lá inscrita a consciência de Deus, aquilo que Deus preparou para a vida dele que ele não está fazendo. Então, a gente vai se espantando como nós, talvez os que estamos aqui, não temos grandes vícios, não fumamos, bebemos, não usamos substâncias. Mas, se a gente se dá o luxo de fazer uma coisa ruim, errada, negativa, como é que eu sei? Pela consciência de Deus inscrita no meu espírito, na minha mente. Se eu me dou ao luxo de fazer alguma coisa que eu não deveria, hoje, amanhã eu faço de novo. No terceiro dia eu já estou quase que irremediavelmente presa num costume que virou um hábito, que praticamente já se caracteriza um vício. Então tudo que eu vou falar hoje eu gostaria de falar dos 12 lemas, dos 12 sintomas que antecedem a recaída dos alcoólatras e dos drogadictos e de qualquer outra recaída, e os lemas que os Alcoólicos Anônimos oferecem para você lidar. Eles têm lemas, tem mais de 80 lemas, e eu trouxe alguns que se encaixam nesses sintomas, que são sintomas da recaída. Então, quando a gente fala disso, se você pensa, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não uso substâncias, eu não jogo, eu não sou uma comedora compulsiva, tá, mas aí você pensa nos seus pequenos vícios: julgamento, crítica, ressentimento, fofoca, enfim, as nossas dificuldades morais, não é? Que a gente sabe muito bem quais são. Às vezes a gente não tem consciência de todas, mas de algumas a gente tem. A gente pega e fala assim: não, se aplica a mim também, porque eu também tenho esse costume que está virando um hábito, se é que já não virou um vício, e que eu preciso cuidar e tratar e curar, né? A gente precisa curar. Mas antes, eu gostaria de trazer apenas uma nota de um pesquisador
do álcool muito famoso na Inglaterra, o nome dele é David Nutt. Esse pesquisador, ele é um psiquiatra que começou a estudar e se especializou em psiconeurofarmacologia, ou seja, ele pegou os princípios químicos dos remédios da farmácia e aplicou à psique humana. E ele conseguiu entender, então, como criar medicamentos que poderia conter o vício. O que ele fez? Feliz da vida, na Inglaterra, isso em 2009. Ele foi lá, ele fazia parte do Conselho Oficial de Drogas do Reino Unido. Não era pouca coisa, né? E aí ele começou a ficar super empolgado com as descobertas dele e chegou para esse Conselho Oficial de Drogas e falou assim: olha, eu já tenho esses resultados, eu tenho esses achados robustos que já nos indicam o seguinte: a política de drogas do Reino Unido está equivocada, assim como a brasileira também está. Porque se você vai num CAPS, isso eu ouço dos alcoólicos, eles vão no CAPS e a pessoa, o profissional de saúde do CAPS, falam para ele: vamos usar com você a política de redução de danos, que continua bebendo, mas bebe menos. Ele falou, aí eles ensinam o profissional da saúde. Eles falam: não, a senhora não está entendendo, eu sou compulsivo, eu não sei beber um gole. Para mim, um gole é pouco e 1000 goles não são suficientes. E aí, então veja, ele vai procurar ajuda e a ajuda é dada no sentido de manutenção do vício. É uma política pública equivocada. E é o que acontecia, não sei se acontece ainda, mas é o que acontecia no Reino Unido em 2009, quando ele falou para o conselho: nós estamos tratando de um enfoque equivocado, com medicações equivocadas, com estratégias equivocadas. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi desligado das pesquisas e do cargo. E aí ele falou: bom, perdido por 1, perdido por 1000, já que eu estou desligado mesmo, agora eu vou botar a boca no trombone. E ele é um pesquisador bem famoso, se você procurar você acha. E aí eu queria discutir um pouquinho do que ele trouxe, só para aguçar um pouco a nossa percepção dessas estratégias que não são coincidências, que parecem querer manter a pessoa no vício. Pelo menos é o que nos leva a crer quando a gente vê o que está acontecendo, né? Então ele evidenciou que o álcool apresenta maior dano global de prejuízo, de saúde, de perdas familiares do que as próprias substâncias psicoativas. Que substâncias psicoativas? Por exemplo, o LSD, que ele é um alucinógeno potente. Embebe a substância numa espécie de um papel e ingere aquilo. É uma substância que veio do fungo do centeio e ela provoca alucinações visuais e auditivas. Então a pessoa ouve o que ninguém está ouvindo e vê o que ninguém está ouvindo. Ela é responsável por bad trips, que são aquelas viagens péssimas onde a pessoa sai correndo, falando: estão querendo me matar, aquelas alucinações que a gente vê. Às vezes as experiências são aterrorizantes e eles com o tempo ficam com uma desconexão total e absoluta da realidade. Esse é o LSD, é uma substância psicoativa. O David Nutt fala: o impacto do LSD na população do mundo ainda é menor do que o álcool. Porque o álcool é um pouquinho, e depois a pessoa vai desenvolvendo tolerância, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Ele é responsável por vários tipos de cânceres, vários tipos de demência, de Alzheimer, vários tipos de problemas de fígado, de problemas estomacais, digestivos, enfim. E ainda ele diz o seguinte, que o álcool ele ainda é mais devastador do que o LSD e do que o MDMA, que são as metanfetaminas, os comprimidos de êxtase, que é uma das drogas hoje em dia mais ingeridas no mundo. E então, por que ela vicia tanto? Ela é
empatogênica. O que é empatogênica? Empato é empatia. Então, ela, vamos dizer assim, ela promove sentimentos de empatia e conexão emocional. Então, a pessoa está deprimida, a pessoa está isolada, ela toma o comprimido, todo mundo vira o melhor amigo. O doutor Gabor Maté, que escreveu um livro belíssimo sobre os vícios dessas pessoas no Canadá, das metanfetaminas, ele conta lá os relatos, que a pessoa chega, um casal conectado, maravilhosos, estamos juntos, acabou o efeito, eles estão esfaqueando um ao outro, porque a droga induz a um estado mentiroso e irreal de conexão emocional, quando na verdade aquela conexão não existe. Quando passa o efeito, eles se odeiam. E durante o efeito, formam família, têm filhos, uma coisa horrível. E então o Dr. David Nutt diz isso. Ele diz: essas substâncias que são muito sérias, muito devastadoras para a saúde, LSD, metanfetamina, elas ainda têm um risco global, no globo, no planeta inteiro, menor do que o álcool. E ninguém fala do álcool, boquinha fechada. Tá lá na propaganda da garrafa, beba com moderação. O que é beber com moderação? Ninguém sabe. Olha, a gente pergunta para psiquiatra, a gente pergunta para o pessoal que trabalha no CAPES o que é beber com moderação. Não sabemos o que é moderação. Ou seja, é uma coisa que é colocada ali para sinalizar um ar moralmente correto, quando na verdade é uma propaganda enganosa. E o Dr. Victor Blasius, que é um psiquiatra gaúcho brasileiro, ele também estuda muito o alcoolismo e ele diz que o álcool impacta hierarquicamente mais do que drogas e nicotina, muito mais. A mesma coisa que o David Nutt fala. E que ele causa danos tanto para o indivíduo como para o sistema público e privado de saúde, danos à família, crimes, acidentes, 10 vezes maior do que o que ele arrecada com os impostos. Porque uma das defesas das pessoas que defendem a manutenção da legalização do álcool é que, sabe, a gente arrecada muito, é muito bom para o governo. O que o governo arrecada com impostos, ele investe em hospitais. Não. O que ele arrecada com impostos mal paga os acidentes, as perdas de emprego, os cânceres do SUS e toda a devastação que o álcool traz. Então, que vamos beber é problema de cada um, mas que bebemos, então vamos beber com consciência do que a gente está fazendo com o corpo e com a vida do outro, porque não existem doses seguras para o consumo do álcool. Não existe dose segura. Eu tomo só um aperitivo antes do almoço. Você está intoxicando o seu corpo com acetoaldeído, que é uma substância que é um desinfetante hospitalar. Ele fica lá dentro de você e não dá para quebrar. Não quebra. Ele quebra. O que quebrou? Quimicamente vira o acetoaldeído, que vai para o fígado, causando câncer de fígado, ou fica nas enzimas do estômago, causando câncer de estômago. Eu sou filha de um pai alcoólatra, falecido por câncer de estômago, como efeito de álcool e cigarro também. Então, gente, uma coisa é assim, eu não sabia, agora a gente já sabe, né? Então, depoimento pessoal, se vocês me permitem. Quando eu comecei esse trabalho há 4 anos aqui na casa, eu bebia um vinho. Imagina, um vinho, uma champanhe, um vinho. Eu comecei a me sentir muito mal, mesmo esse pouquinho que eu bebia, de eu manter, porque eu comecei a me sentir uma fantoche do sistema que vende que o vinho é super saudável e é mentira, e também a consciência de que esse pouquinho que eu bebo está lá no meu organismo, não é quebrado, e está intoxicando o meu fígado. E ao longo dos anos você vai ter a consequência disso. Olha, eu conheço casais
que culturalmente o homem, agora não, agora a mulher está bebendo quase igual ao homem, mas culturalmente o homem bebia mais do que a mulher. E eu conheço esses casais das antigas. O homem envelhece muito mal. Ou ele já está com Alzheimer, ou ele está com muita fraqueza muscular, ou ele está com câncer de próstata. E a mulher fala, não, eu não gosto de beber, não, eu não me sinto bem, eu não gosto nem de champanhe. Ela está com uma saúde excelente. E ambos têm a mesma idade. Então, realmente isso quer dizer alguma coisa pra gente, né? Muito bem. E só que acontece o seguinte, às vezes a pessoa tá conseguindo ficar sem beber, se conscientizou e puf, vai lá, tem uma recaída. Essa recaída vem da onde? É uma vontade incontrolável de beber que a pessoa vai lá e bebe? Nem sempre, quase nunca é uma vontade incontrolável de beber. Normalmente, o gatilho é um sintoma emocional não olhado, não tratado e não curado, que faz a pessoa recair. Porque toda vez que essa pessoa sentia ressentimento, por exemplo, ela sentia ressentimento e ela não sabia o que fazer com aquilo, porque a gente devia ter aula na escola de educação emocional. Fala, olha, isso aqui é frustração, isso aqui é culpa, isso aqui é medo. Estratégias da gente identificar e saber o que fazer com as emoções. Mas somos analfabetos emocionais. Aí, se você não é um doente alcoólico, tudo bem, você vai empurrando vida afora essa dificuldade. Boa tarde. Mas se você é um doente alcoólico, você vai sentir o ressentimento, por exemplo, não vai saber o que fazer com ele, e você passou a vida toda, toda vez que você sentiu o ressentimento, você não sabia o que fazer com ele, te dava um desconforto, você ia lá e tomava um trago. Com o passar dos anos você foi tomando 2, 3, 4, hoje você é um bebedor crônico, abusivo ou um alcoólatra. A diferença do bebedor crônico para o alcoólatra é que o bebedor exagerado, compulsivo, ele consegue parar. O alcoólatra não consegue. A gente tem relatos de pessoas avançadas no alcoolismo que ficaram desacordadas por 10 dias. Acordaram, falaram, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou? Quanto tempo passou? Os apagões alcoólicos. Porque a pessoa bebe até desmaiar, até entrar em coma alcoólico. Então, por quê? Porque tem a doença do alcoolismo. Não consegue parar, é compulsivo, é uma doença. Agora, o bebedor exagerado, o bebedor abusivo, ele consegue parar. Ele falou, não, agora eu vou dar um tempo. Ontem bebi 10 tequilas, ontem eu ouvi um depoimento assim. Bebi 10 tequilas, agora eu vou dar um tempo. Ele consegue dar um tempo, né? Então, falando da educação emocional, como é importante para quem tem o vício da doença e para quem tem esses outros vícios aqui que a gente falou no começo. Bem-vindos às pessoas que estão chegando. Muito obrigada. Quem não pegou desde o comecinho, depois dá uma olhadinha para se inteirar da conversa. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, e aqui também, tá? É só levantar a mão e vir falar aqui na frente. Bom, então, os 12 gatilhos emocionais que são os grandes responsáveis pelas recaídas no alcoolismo ou na droga-adição, ou nos jogos, ou seja lá na dependência que a pessoa tiver. O primeiro deles é o ressentimento. O ressentimento, ele é um sentimento muito familiar para o doente alcoólico. Por que será? O Bill, que criou a Irmandade, ele dizia que o ressentimento é a cal virgem do alcoólatra, corrói-no, destrói, né? Imagina você pôr cal em qualquer lugar, o cal corrói, destrói. Ele destrói. E o lema de AA é: fuja dos ressentimentos, é preciso perdoar. E aí ele diz assim: não temos controle do que acontece fora. Tá chovendo, eu não tenho controle. Teve uma revolução, eu não tenho controle. O ladrão assaltou, eu não tenho controle. Mas eu tenho controle do que acontece dentro. Então, eu tenho alguns segundos para escolher como as coisas vão se assentar dentro de mim.
e depois o resto da vida para lidar com essa escolha. Porque se a pessoa foi grosseira comigo, ou foi injusta, sei lá, e eu tenho alguns segundos para decidir, eu vou levar a sério, deixa para lá, essa pessoa é desequilibrada, tenho mais o que pensar da minha vida. Ou então não, como que fez isso comigo? E aí aquilo entrou, pronto, gravou, virou ressentimento. O que eu faço com isso agora? Minha filha, vai ter que lidar com isso, às vezes anos, a gente encontra uma pessoa, mas se você gosta daquela amiga, por que você não conversa com ela? Porque um dia, aí vem falar o ressentimento, porque ela escolheu o ressentimento, porque ela pode dizer assim, olha, tô muito chateada sim, uma hora eu vou abordar esse assunto, mas agora eu quero pegar a minha energia para outra coisa, pronto. Então você escolheu o que acontece dentro de você. Você percebe a diferença? Você não dá conta da ofensa do outro, mas você dá conta de como você vai responder à ofensa do outro. A gente que não tem a doença do alcoolismo, a gente consegue isso mais fácil. O doente alcoólico é um caos. Aquilo entra dentro dele, mexe com a cabeça dele, ele não consegue ressignificar. É por isso que quando vem na reunião aqui, é por isso que quando vai numa sala de AA, de Alcoólicos Anônimos, a pessoa consegue ficar sem um vício. Por quê? Porque aqui ela fala e ouve sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos desequilibrantes. Então tem um ditado, um lema, aliás, no AA, que diz assim, aqui o remédio entra pelo ouvido, quando você ouve a partilha das outras pessoas, e a doença sai pela boca, quando você fala daquilo que está te incomodando, é a tua doença saindo através da tua fala. E não é a doença entrando pela boca através de você afogar esse ressentimento numa bebida, por exemplo. Então, o ressentimento, ele é a culpabilização do outro. Você culpa o outro. Por quê? É muito mais fácil você entrar em contato com a culpa do outro que te magoou do que com tudo que você fez de errado para ele agir assim com você. É muito mais fácil a gente entrar em contato com o erro do outro do que com o nosso erro. Então é muito mais fácil nos sentirmos ressentidos, magoados, do que nos sentirmos responsabilizados pelo nosso erro. Para você se sentir responsabilizado, você precisa ter um grau maior de maturidade emocional. Se a gente não tem esse grau de maturidade emocional, a gente vai achar muito, não é consciente, às vezes é subconsciente, mas a gente vai achar mais fácil culpabilizar o outro, mas também olha o que ele me fez, mas estou aqui nessa situação por causa desse, por causa daquele, porque eu perdi um emprego, porque eu sofria perseguição, para, respira, né? Lembra, o ressentimento é a cal virgem, ele te corrói. Você vai ter que achar estratégias de olhar para isso. Vai numa sala, vem nessa reunião, faz uma terapia. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Você ficaria bobo de ver as terapias que existem gratuitamente. Se você vai numa faculdade que tem psicologia no último ano, tá todo mundo lá, todos os alunos fazendo psicoterapia gratuita com a supervisão do professor. Daí você vai trabalhando, a psicoterapia ajuda você a se conhecer, ajuda você a ter novas estratégias de enfrentamento. Daqui a pouco você está bem no trabalho, daqui a pouco você é promovido, ganha a promoção, consegue pagar uma terapia. E aí você fala assim, para que eu vou pagar uma terapia se eu posso fazer de graça? Porque cada vez que a gente paga alguma coisa com dinheiro do nosso bolso, que a gente ganhou honestamente, porque a gente mereceu, aquilo faz assim, sobe a sua autoestima, secreta dopamina, você fica forte, você se sente capaz. Então tudo que a gente faz de graça, se um dia a gente puder fazer pagando, isso vai ajudar a nossa dopamina, a dopamina de boa qualidade, a ser secretada no nosso organismo, nos dando cada vez mais força, compreensão da vida, alegria de viver. Nossa,
eu só falei um, mas aí então eu continuo depois os outros. Eu vou falar só mais um pouquinho, daí a gente vai concluir. Então, o primeiro foi o ressentimento. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o ressentimento? Zé, quer falar alguma coisa? Fala aqui pra gente, o que você pensou? Aliás, eu vou fazer um comentário que antecede ao ressentimento, mas que você falou sobre educação socioemocional. E algumas escolas já estão tendo esse curso que chama Educação Socioemocional. E isso é importante, principalmente na fase da adolescência, em que tantos e tantos conflitos e dificuldades se tem, né? E mesmo assim, nos dias de hoje, a gente percebe que mesmo a escola que pratica isso tem problemas internos com os alunos, porque há uma dificuldade de controle sobre as suas emoções, como nós temos as nossas, né? Que é o que você falava. E o ressentimento, eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem na vida, né? Porque é fácil se magoar, é fácil se ressentir, e é tão difícil se limpar a alma desse veneno que nos agrega de uma forma tão rancorosa, tão enraizada, que quando, é o que a Sandra falou, quando a gente menos espera, o gatilho aparece e surge novamente os efeitos daquilo que está na nossa memória. E a nossa mente é poderosa, a nossa mente ela é fortíssima. Então, fazer essa revisão, né, conseguir apagar, é uma reforma muito íntima, e eu acho que a gente tem que praticar sempre, todos os dias, a todas as horas, para tentar fugir disso o máximo possível. Perfeito, Zé. Muito obrigada, viu? É a nossa tarefa diária, né? Esse exercício. E olha que legal, já existindo escolas que têm essa preocupação de educação sociopsicológica, socioemocional. Então você diz assim, Zé, mas eles têm os problemas lá. Mas que bom, porque agora eles conseguem colocar em prática. A gente tem os problemas aqui e não tem nem ferramenta para pôr em prática. E lá eles têm a ferramenta para pôr em prática. Que coisa maravilhosa. Ai, como eu gosto de ouvir notícia boa. E a gente vai encerrando, mas aí fica então os outros 11 lemas, fica para a próxima semana, que vai ser assim. Eu vou falar o sentimento desequilibrante, que é o gatilho emocional, que é o responsável pela recaída no alcoolismo, na drogadição, e em seguida nós vamos fazer um comentário sobre esse sentimento e eu vou falar o lema de AA que se aplica a essa emoção. E como sempre, vocês são super convidados. Você vê, eu adoro que as pessoas participem, porque às vezes vocês trazem, às vezes não sempre, traz um exemplo, uma contribuição, uma reflexão que vai muito além do que o que eu estou trazendo aqui, então é sempre muito rico. Muito obrigada. Vamos, tem um aviso importante, gente. No dia 23 de maio, que vai ser um sábado, a nossa casa vai fazer um churrasco brasileiro. Então, começa ao meio-dia, vai até às 16 horas, o ingresso custa R$15, esse ingresso dá direito à entrada e os acompanhamentos, a farofinha, tudo que tiver de acompanhamento você tem o direito. O espetinho, que pode ser carne, frango, peixe, queijo, é a parte. São comidas maravilhosas, deliciosas. No final tem um bingo. O ingresso dá direito a uma cartela de bingo. O bingo tem ótimos brindes, vale muito a pena. Lembrando que tudo que é arrecadado nessa casa é ajudado com 3 comunidades carentes de crianças, com idosos, com a comunidade dos bolivianos. Olha, entrem no Facebook da ACCV para dar uma olhada de como nós temos um trabalho social forte e como vale a pena participar para ajudar a casa e de uma forma indireta ajudando todas essas crianças e esses idosos e esses adultos carentes que precisam de uma mão amiga e encontram aqui essa mão. Tá bom? Então, guardem a data 23 de maio. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, nós queremos te agradecer pela clareza com que o Senhor se comunica conosco. O Senhor nos dá livros, pessoas, reflexões.
o Senhor nos dá discernimento. Aliás, meu Pai, o Senhor coloca a tua lei na nossa mente, inscrita no nosso psiquismo, no nosso espírito que é eterno. E isso é o bem mais precioso que temos, porque é o nosso código de conduta moral. Senhor, que possamos nos lembrar disto todas as vezes que estivermos próximos ou perto da recaída emocional, da recaída do vício, da dependência, que possamos nos lembrar que o Senhor inscreveu, gravou, registrou a tua vontade na nossa mente e que se nós acessarmos através da oração estas verdades, nós não recairemos, Senhor, como temos ouvido ao longo dos anos tantos depoimentos nos dizendo: no último segundo antes do primeiro gole, eu pedi ajuda e a ajuda veio. Porque, Senhor, Tu és um Deus de bondade, de fidelidade, de companheirismo, de força e poder. Então, se estamos fracos, é porque nos esquecemos de nos aproximarmos da Tua presença e do Teu amor. Fica conosco, Senhor. Amplia essa lei inscrita em nosso psiquismo nesta semana, para que sejamos mais fortes, corajosos, tenhamos discernimento, clareza, sensatez, força de vontade, para fazermos tudo o que temos que fazer diante da Tua presença e ainda por cima nos alegrarmos com uma vida de paz, prosperidade, saúde e alegria de viver. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja e assim é. Amém.